Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso podcast aqui do Impulser Academy. Nós estamos aqui na pré-semana do nosso primeiro congresso online, que é o Impulser Conference, que tem a finalidade de trazer para você conhecimento, informação, experiências com profissionais qualificados que vão trazer para você os quesitos mais importantes, né, os itens mais importantes, as práticas mais importantes para a saúde mental, saúde emocional, saúde física, financeira, equilíbrio interior, e isso vai ser um episódio muito fantástico dentro das nossas vidas, porque nós teremos uma grande oportunidade de expandir a nossa consciência durante esses dias que ocorrerão aí o nosso congresso. E eu estou aqui com um dos nossos palestrantes, e também não conheço ele pessoalmente, mas desde o primeiro momento que nós fizemos contato, conversamos, né? Fiz a entrevista com ele e ele se mostrou muito disponível, querendo ajudar, também transformar a vida das pessoas. E eu falei, poxa, então realmente estamos aqui no momento certo, na hora certa e com as pessoas certas, né? Nós com ele e ele com a gente. E- Então, foi muito legal o nosso bate-papo e hoje chegamos aqui para o momento do nosso podcast. E ele é médico neurologista, é lá das terras do Espírito Santo, né? Um capixaba da Gema, e vai estar trazendo para a gente um pouco da sua vida, da sua experiência, do seu conhecimento nesse podcast. Então, recebam aqui, me ajude a receber com muita alegria, né? O doutor Robson Barreto, seja muito bem-vindo, doutor Robson. Eu vou te chamar de Robson, porque a gente já tem uma relação mais próxima, Sim, mas claro. é doutor Robson Barreto, seja bem-vindo aqui. O palco é seu, meu querido. Sim, primeiramente agradecer pelo convite, né? Porque assim, hoje eu vejo que as pessoas precisam muito de uma orientação, sabe? A gente está num mundo de muitas informações, mas são informações boas, porém, há muitas vezes desencontradas, né? Então, a gente conseguir fazer parte de um evento onde as pessoas podem ter esse privilégio, né? Vamos dizer assim, de ter uma orientação direcionada por profissionais capacitados, cada um dentro da sua área de atuação, né? Então, isso é muito importante, é um prazer para mim poder estar falando para um público aí que já tem, vamos dizer, um certo conhecimento, né? Não é um público totalmente leigo, e eu fiquei muito feliz pelo convite, espero fazer uma apresentação aí muito, vamos dizer assim, no nível que as pessoas estão esperando. E eu acredito que vai dar muito certo, assim. Legal, com certeza, com certeza. E quando você fala de profissionais, e é mesmo, né? A gente tem aí médicos, nós temos como você, nós temos médicos, fisioterapeutas, educadores financeiros, psicólogos, terapeutas, físicos, né? Professores, que é mais que nós Sim, temos aqui? Fisioterapeutas, terminei falando, fonoaudiólogos, nós temos nutricionistas. Então, nós temos aqui uma gama muito diversa de conhecimentos, de níveis, né? Alguns mais jovens, alguns muito mais experientes. Então, é claro, sim. né, que conhecimento é conhecimento, mas a experiência também conta bastante. Então, é esse timaço que a gente conseguiu reunir aqui de quase 40 palestrantes para a gente poder trazer todo esse ambiente de bem-estar e qualidade para vocês. Então, é muito bom e uma alegria, Robson, estar aqui com você. E Sim. nessa proposta da gente poder conhecer quem são os nossos palestrantes, e a ideia do podcast é essa, né, para que as pessoas lá na semana vai ver a palestra e tudo, né? Mas Sim. quem são esses palestrantes? Como é que eles vivem, o que que eles atuam, qual a experiência que eles têm? Então, conta pra gente um pouco da tua jornada, né, como médico, você desde criança, você teve influência na família, ou você teve, é o que você sempre quis ali fazer na sua vida? Como é que foi essa sua jornada lá da adolescência ou da infância para poder chegar aí na carreira, né, dentro da medicina? Então, eu falo que assim, para eu chegar onde eu cheguei hoje, foi algo muito improvável, para te falar a verdade, assim, porque eu cresci numa família muito humilde, né? E então eu já tinha esse desejo de fazer medicina, mas não era algo.
que aparentemente era factível de se conseguir, pela condição que eu tinha, né? Mas a gente vai buscando, vai se esforçando, né? E antes mesmo de fazer medicina, por incrível que pareça, eu cheguei ainda a fazer um ano de matemática, de licenciatura de matemática. Uau! Uau! Fui, fiz um ano, mas chegou no fim daquele ano ali, eu vi que realmente Não era não era praia. aquilo que eu queria e fui fazer o vestibular, estudei, me dediquei muito e consegui, né, entrar para a faculdade de medicina e graças a Deus foi dando tudo certo. Mas assim, na minha família mesmo, eu não tenho. Hoje eu tenho médicos, né? Mas por conta, no caso da minha irmã. Minha irmã também é médica, ela trabalha na área de dermatologia, né? Aqui em Vitória. Mas assim, até então não tinha nenhum médico na minha família. E aí foi algo até surpreendente, né? Porque as famílias se alegram muito até hoje, né? Quando Sim, sim, tem um filho assim, não só medicina, mas outros cursos, né? Só de você conseguir concluir um curso superior ainda é uma vitória, né? sim, sim. E dentro da área da medicina, eu até no final ali, na medicina, sim, tem pessoas que entram querendo fazer algo desde o início e vão até o final da faculdade firmes naquele propósito, né, de fazer aquela especialização. No meu caso, eu quis fazer algumas especializações ao longo da faculdade. Já quis fazer cirurgia geral, cardiologia, anestesiologia. Por fim, eu me identifiquei com a neurologia e a parte da psiquiatria, né? Eu já ia perguntar isso, né? O que que te levou a fazer essa escolha, né? E eu não sei se eu tô errado aí, mas geralmente essas dúvidas, eu vou fazer a cardio, vou fazer cirurgia, foi talvez por causa de algum professor de algum curso dentro da medicina, não era que, eu vou ficar aí, vai ser esse, não, agora vai ser esse, pô, vai ser esse, não, agora vai ter que ser esse daqui mesmo. Não sei se foi por aí, Sim, que isso me aconteceu muito também. Poxa, eu vou para onde? Eu fiz filosofia, né? E, aham, poxa, eu vou para onde, né? Filosofia antiga, filosofia moderna, o que que eu vou me dedicar mais, né? A filosofia sim. contemporânea, os pré-socráticos, cara, cada fase é uma fase fantástica. Aí eu falei, meu Deus do céu. São muitas influências, né, que a gente tem. Então, eu tive influências de professores e isso acaba realmente fazendo com que você pense mais naquela área. Por exemplo, anestesiologia, cirurgia geral, eu acompanhei professores meus no centro cirúrgico, né? Então, isso me influenciou muito no início. Mas, à medida que a gente vai progredindo ali na faculdade, os períodos vão passando, você começa a definir, primeiramente, o que você não quer fazer. Isso é, isso é Uhum. algo importante na medicina, né? A Já gente vai vai vendo excluindo, né? Isso aqui não, e isso vai, aqui não. exatamente, vai excluindo. E aí, por fim, eu fiquei, né, nessa escolha da neurologia e também nessa área de saúde mental. E Uhum. foi aí que eu comecei mesmo. Fui fazer a residência, né, de neurologia. E aí, depois de terminar a residência, eu comecei atuando na neuro e também na parte de saúde mental. E depois também fiz uma pós-graduação na área de psiquiatria, né? Então, isso aí me ajudou muito, porque eu já estava atuando nessa área de saúde mental há muito tempo e a pós vem mais para agregar conhecimento e trazer mais ali, até uma confiança mesmo, né, naquilo que a gente faz. Legal. E qual foi teu processo decisório, né? Qual foi o ponto ali? É isso, que você fala assim, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, né? Qual foi esse ponto aí? Ah, quando primeiro assim, eu fui tentando entender como que era o dia a dia de um neurologista, de um psiquiatra, para ver se era algo que fosse assim, agradável para mim, né? Para você trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Então, isso me encantou. E o que mais me fez decidir, eu acredito que eu sou muito ligado à espiritualidade, assim, eu acredito muito, né? Na direção mesmo de Deus para as coisas. Então, eu acredito que teve essa influência grande.
mas também pelo fato de conseguir ajudar pessoas em situações diferentes do dia a dia médico, né? Porque o médico ele trata muito problemas físicos, né? Sim, Então, na área da neurologia e principalmente da psiquiatria, a gente vem tratar questões emocionais, que, por incrível que pareça, elas comprometem muito mais o ser humano do que um problema físico, muitas vezes. Quando você tem, por exemplo, a pessoa sabe que ela fraturou uma perna, então ela sabe que aquilo tem um processo que vai levar um tempo, daqui a pouco ela vai se recuperar, né, fazer fisioterapia e vai estar tudo bem. Mas em transtornos de saúde mental, não é bem assim, né? Não tem exatamente um tempo pré-definido, são muitas variáveis nesse processo. Então, isso foi me fazendo escolher essa área, né? E eu tenho um objetivo muito claro, assim, de ajudar as pessoas, principalmente nessas situações. sim. Então, isso me fez decidir por essa área também. Legal. E quando a gente conversou, você disse, né, que você queria algo além da medicina, né, do consultório, vamos assim dizer, você quer ampliar, né, justamente essa sua atuação para que não fique somente ali, né? Então você quer expandir um pouco mais dessa conscientização das pessoas com relação a esses desafios de saúde mental que a sociedade encontra, né? E hoje estamos aí aqui encontrando. E o nosso congresso, inclusive, ele nasceu. Tá aí, né, dessa necessidade hoje que estamos encontrando, da Sim, nova lei que saiu, né, que orienta ali e obriga as empresas praticamente a também olharem para a saúde mental dos seus colaboradores no ambiente de trabalho. E a minha pergunta para você, né, eu sou aqui em São Paulo, você está aí no Espírito Santo, como é que está aí, né, no teu ambiente, naquilo que está mais próximo a você? Você está detectando realmente essa gravidade, né, desse número altíssimo de pessoas que estão sofrendo com a saúde mental, a saúde emocional de modo geral? Você está sentindo isso também? isso é algo muito real, né? Então, assim, cada dia que passa, a gente vê esse comprometimento das pessoas do lado emocional, psicossomático, né? Também é cada vez mais latente, mais frequente no consultório. Então, eu atendo já há um bom tempo e eu vejo que esse número ele só aumenta. Isso é algo preocupante porque, né, a gente pensa assim, como profissional, quais são as condições, né, que as pessoas estão sendo submetidas de trabalho, o que está acontecendo nesse ambiente de trabalho para que as pessoas possam estar adoecendo, né? E também até fora do ambiente de trabalho, porque assim, por que aumentou tanto nesses últimos anos, né? Será que tem algo de diferente acontecendo? Na verdade, são várias coisas, né? O mundo tem mudado muito, a evolução, a tecnologia, isso acaba fazendo com que as pessoas venham ter um nível de estresse mais elevado e um comprometimento, né, consequentemente, maior da saúde mental. Então, eu vejo muito. Esse aumento é algo bem real assim, no consultório e cada vez aumenta mais. Sim. Cada mês parece que tem mais gente e a gente vem fazendo esse trabalho, né? Então, assim, é algo que preocupa, né? E a Uhum. gente está aí para poder cuidar. Sim. Ah, em números absolutos, aí, segundo as pesquisas, né, de 2022 para agora, para o final de 2024, mais do que dobrou o número de pessoas afastadas no INSS pelo motivo de saúde mental. Então, a gente vê que E, realmente, ou seja, saiu de 221 alguma coisa para 478 mil pessoas, e isso é só do INSS, né? O pessoal que é CLT, mas nesses números não estão e, contemplados aí funcionários públicos, estaduais, nem os municipais, nem militares, que é mais? Não estamos autônomos, nem empresários, que mais? e Os profissionais liberais. Então, é um número que parece ser muito maior do que aquele que foi divulgado. é verdade. Essa estatística aí, por mais que assim tenha aumentado muito, mas a realidade é bem maior do que essa Sim, que a gente conhece aí, sim. E aí realmente. também, né? E você vê isso aí também aí no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, com certeza.
E tem algumas profissões, né, inclusive, até que a gente vê com mais frequência, assim. Por exemplo, a área da educação tem aumentado muito o número de pessoas, assim, com comprometimento emocional, a própria área industrial também, a Uhum. sobrecarga de atividades, pessoas, assim, relatando que, olha, eu antes tinha um trabalho para ser feito com 4 pessoas, agora tem uma pessoa para fazer o mesmo trabalho daquela quantidade de pessoas. Então isso eu vejo sim que vai sobrecarregando, né? A pressão vai aumentando, isso vai impactando, né? As emoções, o Sim, sentimento da pessoa, o emocional, o mental, vai sobrecarregando de uma forma absurda, né? sim, Pessoal, eu estou conversando aqui com o Dr. Robson Barreto, diretamente aqui do Espírito Santo, e ele é um dos sim, nossos palestrantes no primeiro congresso online, né, o Impulser Conference, que nós estaremos promovendo aqui agora a partir do dia 26 de maio. E se você está gostando desse podcast aqui, dá o seu like aí, dá um joinha e escreve isso. alguma dúvida que você tiver aqui, né, coloca aqui embaixo também. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso VIP, que está no primeiro lote, está um preço promocional. Aqui embaixo tem um link para você clicar ali e você adquirir o seu ingresso VIP e tem uma série de bônus que você vai encontrar também aí na descrição, tá bom? Então, adquira já para você participar, não somente da palestra do Dr. Robson Barreto, mas também dos outros mais de 35 palestrantes que nós temos aí dentro do nosso congresso, né? E Robson, o que Sim. você está trazendo, então, também para a nossa, baseado nesse cenário todo, né, que a gente conversou um pouquinho aqui agora só, o que você está trazendo, né, da sua palestra? Qual é a intenção que você tem para poder aqui fazer o que você vai fazer no teu momento aqui de palco como palestrante no nosso congresso? Sim, então, diante dessa situação que nós vivemos aí, mundial, né, mas principalmente a nível Brasil, a minha palestra vem de encontro a uma necessidade das pessoas e o tema, né, na verdade, é equilíbrio interior. Uhum, Nessa jornada aí de atendimentos, vamos botar aí 15 anos de atendimento nessa área de neurologia e psiquiatria, eu tenho presenciado muitos casos, né? A gente atende muita gente, acompanha pessoas. E o motivo de eu querer palestrar sobre equilíbrio interior é porque o que eu vejo na conclusão é que todas as pessoas que conseguem manter um equilíbrio da vida, elas têm uma tendência em adoecer menos, e mesmo quando elas adoecem, elas conseguem se recuperar mais rápido e melhor. uhum, Então, o ser humano, eu entendo que assim, a gente tem uma tríade básica, né? Que é a parte do corpo, né? Física, a uhum. mental e um lado espiritual. Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, né? Isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem. Sim. Então eu vejo assim, as pessoas que têm essas três áreas bem desenvolvidas, na verdade não é que elas não vão ter problemas. Todos nós temos problemas e estamos sujeitos a isso. Uhum, Mas elas conseguem se recuperar de uma maneira muito mais fácil. Por mais que elas estejam passando por problemas, quando eu as atendo no consultório, ouço as queixas, né? Eu consigo entender que aquela pessoa ela vai conseguir ter um sucesso no tratamento e vai se recuperar muito mais rápido do que aquela pessoa que não tem essas bases definidas. sim. Então, o propósito dessa palestra é fazer com que as pessoas entendam que elas precisam ter essa base para que seja algo preventivo, inclusive. Não esperar acontecer um Sim. problema E para poder reagir, buscar né? um tratamento. Sim. Não, eu posso já me prevenir de algumas maneiras, e aí eu vou apresentar questões ligadas também até a parte científica, né? Eu tento fazer essa união aí da parte científica com a parte também espiritual, e tudo isso vai agregar muito, tenho certeza, para as pessoas que assistirem, vai ser muito importante e eu tenho certeza que vai fazer com que as pessoas entendam que é importante
lidar com essas três áreas da vida, né? Show. Então, uma pessoa, duas pessoas que chega com, né, um problema semelhante ali, mas pessoa Sim, A faz atividade física, tem uma boa alimentação, tem uma vida equilibrada, por exemplo, faz meditação, cultiva sua isso, espiritualidade, qualquer que seja ela, e uma que é totalmente ao oposto de tudo isso daqui. Então, quando chegam dois casos como esse daqui, você já consegue, então, prever, né? E é isso, prever que esse sim. caso aqui dessa pessoa, ela tem todas as chances de sair dessa situação muito mais rápido do que essa daqui, mediante o quadro que ela está apresentando, é isso? Exatamente. Então, quando eu vejo as pessoas que já têm essas bases definidas, eu consigo já compreender que, assim, essa pessoa vai melhorar e não vai levar muito tempo. Que legal. Agora, quando ela não tem, e aí entra o trabalho que eu tento fazer, que eu vejo que é um diferencial, que não é só prescrever um medicamento, mas sim entender a pessoa como um ser humano que é um todo, né? Então, eu tento levar essa abordagem. Olha, é importante você se alimentar bem, atividade física, ter maneiras de cuidar da mente. Então, tem todo um trabalho que a gente faz que tem dado muito certo, né? Graças a Deus, ao longo desses anos aí, a gente tem tido muito sucesso nisso. E eu busco expandir agora, né? Até um programa que eu estou criando, que vai ser lançado, se Deus quiser, agora até o meio do mês que vem, que vai contemplar esse tipo de tratamento, mas eu quero expandir para nível, assim, Brasil e, enfim, para qualquer tipo de pessoa, independente do tratamento que ela esteja fazendo, ela vai ter um benefício muito grande. Bacana, bacana. E é muito interessante, né? Porque o corpo reage àquilo que a gente faz com ele. Eu sempre falo, o corpo reage. Ele vai ter uma reação. E, Seja eu cuidando, seja eu não cuidando. Ele vai só reagir mediante aquilo que eu estou fazendo. E às vezes a pessoa até acha, ah, mas esse corpo aqui maledito e tudo mais. Não! Ele só está reagindo àquilo que e, você está fazendo, sentindo, pensando, né? E é muito interessante essa sua abordagem. E você trabalha com as outras áreas, ou você faz um trabalho de conscientização ali solo, um trabalho solo você, mas ou você tem outros parceiros da área da saúde que vem complementando todo esse tratamento? Como é que é essa sua atuação? sim, então, eu tenho assim, profissionais, né, que trabalham comigo aqui, na área principalmente da psicologia, né? Uhum. Então, dentro da psicologia tem as linhas de tratamento, né? Então, por exemplo, uma que eu encaminho muitos pacientes para fazer acompanhamento é a terapia cognitivo-comportamental. Show. Então, que tem ajudado muitas pessoas. E então a área da psicologia é uma área que anda muito junto, assim, a gente está sempre junto. A neuropsicologia também, na parte dos tratamentos, mas também das avaliações, né? Existem muitas avaliações diagnósticas que a gente tem ali um auxílio da neuropsicologia para aplicar os testes e tudo. Então, a gente tem uma equipe aí, porque trabalhar sozinho é difícil, né? Não, com certeza. E, ó, nós temos um palestrante de neuropsicologia no nosso congresso Ah, é? aqui. Tem uma Sim, palestrante, você vai gostar lá. E temos vários psicólogos, terapeutas. Então, sim. todos esses profissionais aí também qualificados que vêm somando aqui para a gente aqui, né? E quando a gente fala de formação, né, de conduta de vida, porque você demonstra, apesar de jovem, você demonstra uma tranquilidade. Quando você fala com tranquilidade. Isso passa segurança, Sim, sim. passa propriedade para as pessoas, né? Eu sou mais agitado, Aham. mas você fala também com essa tranquilidade. Você, você trouxe isso do curso de medicina ou você foi sempre assim? Quem foram os seus referenciais, ou qual foi seu principal referencial no moldar do Robson profissional hoje? Você teria esse referencial? Foi um professor, foi um autor, foi uma escola de medicina, né? De repente, uma linha de uma escola de medicina. Como é que você se moldou nesse sentido?
Então, a gente, ao longo da carreira, né, dos estudos, eu tive, sim, vamos dizer, não considero nem professor, mas um mentor, né? É isso, Eu legal. tive mentores, na verdade, na minha formação em medicina, mas principalmente na especialização. Quando eu fiz residência médica, eu tive algumas pessoas que foram mentores para mim. Então, eu tenho essas referências, né? E isso me ajudou muito. Tem um lado também da personalidade, né? Eu sou uma pessoa geralmente mais tranquila mesmo, Uhum, então isso é algo também meu, mas eu tenho as referências assim que me ajudaram, influenciaram, né? uhum, Na minha formação e no meu modelo de tratamento, porque quando eu fiz a formação, eu tive uma visão muito ligada ao cuidar da pessoa, do paciente em si, porque a gente entende que todo mundo precisa do lado financeiro, a gente não, né, não pode desconsiderar isso, é lógico, o lado financeiro é muito importante, inclusive é um dos que acaba até desestabilizando famílias, né? Isso é um dos temas que eu acredito que até vai estar presente aí também. Mas você entender que a pessoa é um ser humano, né? Então ela tem suas necessidades, ela é uma pessoa única. sim, Então as referências que eu tive me ajudaram muito a seguir essa linha assim de tratamento, né? legal. Eu te fiz essa pergunta porque tem muitas pessoas que têm medo de médico. Tem pessoas que É, têm, porque associa o sim, médico à doença, né? Eu tenho sim, um colega, professor de educação física, já está aposentado, inclusive, mas professor de sim. educação física, na época que a gente trabalhava em escola, que eu trabalhava, ele fala, eu não vou em médico, eu não vou em médico. Se eu for, ele vai encontrar alguma coisa e vai mandar me internar. Então, ou seja, não ia, né? Sim. Enfim, então existem muitas pessoas que associam isso. Então, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, porque mediante esse ambiente a qual você se formou, e você disse que você teve vários mentores, então isso é muito importante, porque o mentor, ele extrapola um pouco do professor, né? Ele vai além, né? Exato. O mentor, ele vai além do professor. E você ter passado por isso e ter absorvido isso, eu vejo na tua tranquilidade que você também procura passar isso aí para os seus pacientes. E aí dá essa Sim. tranquilidade para as pessoas. E quando você traz elas para um lugar da tranquilidade, as pessoas se sentem mais seguras. E elas sendo mais seguras, com o médico, como pacientes ali, elas terminam se abrindo mais. E no se abrir, eu acho que vem todo um processo de trabalho de confiar, então, naquele profissional, não somente o cara que quer ganhar grana, mas que está olhando para mim. Não sei se deu para entender essa lógica que eu Isso. construí aqui nesse sentido. Por isso Não, que eu fiz a pergunta. tem muito sentido, porque eu te falo assim, ó, hoje, então assim, eu lido com as pessoas e o meu exame, muitas vezes, que eu preciso fazer é um exame do estado mental, né? Então, como que a pessoa está mentalmente? E para eu conseguir ter esse acesso, a pessoa tem que me dar esse acesso. É diferente, por exemplo, um exame neurológico em si, eu consigo ver se ela tem reflexo, consigo ver se ela tem força, sensibilidade, eu consigo ver isso tudo. Agora, quando a gente vai avaliar a parte mental, então eu preciso que ela tenha segurança, primeiro, de confiar no que ela está me contando e que vai ser algo que vai ficar entre a gente ali, Uhum, mas também nessa confiança ela vai me mostrando aquilo que são as suas necessidades, né? Aquilo que ela está passando. sim. E eu vejo que o lado, muitas vezes, técnico da profissão, ele é importante, claro que é, mas o lado acolhedor de você cuidar da pessoa, eu te falo que em alguns momentos ele ainda é mais importante do que o técnico, porque em vários casos, vários, não é um ou outro. Muitas vezes a pessoa vem consultar e na hora que a consulta acaba, ela fala assim: Olha, eu só de ter vindo aqui, eu já estou me sentindo melhor. Que legal. Não tomou nenhum remédio, não Sim, prescrevi sim. nada, a gente só conversou, Conversou. entendeu? Conversou. Então eu vejo que
o lado técnico é muito importante, mas se não tiver esse lado aí acolhedor e de que a pessoa possa confiar, o tratamento também não vai ser tão eficaz. Show, show. Meus amigos, minhas amigas, estou conversando aqui nesse papo muito bom com o doutor Robson Barreto e olha o que que vai acontecer na palestra dele, porque aqui já está sendo muito interessante e vocês estão observando a postura do doutor Robson, o quanto que ele entrega de atenção para os seus pacientes. Eu tenho certeza que vai ser a mesma entrega que ele vai fazer para todos vocês que vão Viu? participar do congresso. Então, isso é muito fantástico. E por isso que esse podcast, quando a gente pensou, a gente queria trazer isso nesse lado, conhecer um pouco mais da postura, né, de quem são essas pessoas que estão ali atrás do palestrante, né? Então, porque a pessoa vem Viu? primeiro, o palestrante, o profissional vem depois, mas a primeira coisa somos nós, como seres humanos. Então, se você está gostando desse podcast, dá o seu like aí, escreve algum comentário aqui do Dr. Robson, e se você ainda não adquiriu o seu ingresso, clica aqui no link de baixo e vai lá, adquire o quanto antes o seu ingresso para poder participar com a gente. Nós vamos chegando já ao final desse nosso podcast aqui, Robson, e uma pena que passa Viu? muito rápido, né? Eu falei, pô, vai passar muito Muito, rápido né? aqui, Muito é rápido. muito rápido. E não dá para a gente conversar muita coisa. E tem uma pergunta que eu faço a todos os palestrantes, uma pergunta igualzinha para todos, né? As outras a gente vai conversando, batendo papo, mas é uma que eu faço para todos igualmente. O que que move o Robson a fazer o que ele faz todos os dias? Essa é uma pergunta que eu já me fiz várias vezes, e quando eu cheguei na conclusão dela, é que eu vi o meu propósito. Eu acredito que todo mundo tem um propósito de vida, tá? Então, o meu propósito é cuidar das pessoas, tá? É o principal, e fazê-las entenderem que elas dependem de um conjunto, de uma integralização nessas três áreas da vida que a gente já vem conversando, para que ela tenha uma vida plena na Terra. Então, o meu propósito, o que me faz, vamos dizer assim, levantar todos os dias, né, além da gente ter família, isso tudo nos impulsiona a trabalhar, a conquistar, isso é sem dúvida, mas assim, vai chegando no momento em que o lado financeiro, ele não é suficiente. Você só trabalhar e querer conquistar coisas para ter uma condição muito boa, você pode até ter, e é bom que tenha, né? Todo mundo pode ter e deve, eu aconselho a ter, mas o que eu te falo é assim, se a pessoa for querer só isso, ela vai chegar no momento em que ela vai perceber que isso não preencheu tudo que ela precisava ter. Então, quando eu descobri isso, eu falei assim, não, eu preciso que as pessoas entendam que a vida, né, tem uma maneira de ser vivida muito melhor do que somente aquela coisa automática, né? Acorda, trabalha, volta para casa, dorme, acorda, trabalha para casa, dorme. Então, o meu propósito de vida é esse, é cuidar das pessoas que têm passado por problemas, né, ali diversos, principalmente ligados à ansiedade e depressão. Esses são os que eu mais, assim, eu mais tenho prazer de cuidar e o que me faz levantar todo dia, saber que tem pessoas que precisam de ajuda e tem que ter pessoas para ajudar e eu sou uma dessas pessoas. Tá aí para cuidar e ajudar. Que bacana, que bacana. Que você seja muito iluminado no seu propósito. Chegamos ao final desse É, nosso podcast. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui que estão assistindo, que vão assistir e que isso aqui possa dar muitos frutos na sua vida, né, de bem-estar, de qualidade de vida, sobretudo. E eu sou muito grato também a você, Robson, por sua disponibilidade, por você estar aqui com a gente nesse e, momento e pela sua confiança, né? Você não nos conhecia, nunca ouviu falar do Fontaine, nunca ouviu falar da Cibele, e quando a gente fez a proposta para você, você acreditou, você confiou, e a gente está e, chegando aqui agora, né? Com quase 40 profissionais qualificados, e muitos também não nos conheciam, e a gente está chegando para esse momento aqui, para que a gente possa oferecer também
como propósito essa qualidade, esse bem-estar de vida para as pessoas. Então, meu muito obrigado a você. E se despeça aqui do pessoal, Ótimo. fale qual é a sua rede, ou como é que o pessoal te encontra nas redes sociais e dê o seu até logo para essa turma que vai te encontrar lá no Congresso Online na próxima semana. Então, pessoal, eu estou aqui imensamente grato, né, pelo convite mais uma vez e espero encontrar vocês nessa conferência que vai ser algo sensacional. Eu acredito que vai agregar muito para todo mundo que estiver ali assistindo, inclusive para nós, os palestrantes também. E você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, como dr.robsonneuro. E também ali o programa.integra, que é um programa que eu estou lançando agora, se Deus quiser, até o mês que vem. Mas essas duas redes sociais aí são as principais. Você pode entrar lá, tem muitos vídeos para te ajudar, tem dicas também para lidar com saúde mental. Então, acredito que quem entrar lá e seguir vai receber um material diário muito bom também. E eu aguardo vocês na conferência, vai ser um sucesso. Muito bom. É isso aí, pessoal. Finalizando então o nosso podcast. Agradecemos a todos. Mais uma vez, Robson Barreto aqui, Dr. Robson Barreto com a gente. E nos encontramos no próximo podcast e também na semana que vem em nosso congresso online. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e muita saúde a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.